Temos então a procissão de entrada, que se dirige ao altar da Basílica de São João de Latrão. Papa Leão XIV, então, adentra o interior da Basílica Papal de São João de Latrão, saúda os fiéis e, já paramentado, pronto para a celebração eucarística, acompanha a procissão de entrada desta celebração do sexto domingo do tempo pascal. Recordamos a todos que nos acompanham a importância desta celebração eucarística. A Basílica de São João de Latrão é a mais antiga das 4 basílicas papais de Roma e ocupa um papel central na história da Igreja. Fundada no século IV pelo imperador Constantino, foi a primeira igreja cristã construída oficialmente em Roma após a legalização do cristianismo. É na Basílica de São João de Latrão que se encontra a Cátedra do Bispo de Roma, ou seja, a cadeira episcopal do Papa, que simboliza sua autoridade pastoral sobre a Diocese de Roma e, por extensão, sua primazia na Igreja Universal. Por isso, São João de Latrão é conhecida como a mãe de todas as igrejas do mundo, tanto do ponto de vista histórico quanto jurídico. Ela é a Catedral de Roma, e neste momento vemos que o Papa Leão XIV, então, se dirige já diante do altar da Basílica Papal, acompanhado pela equipe de cerimoniários, celebração que tem este importante significado. O Bispo de Roma, que é o Papa, toma posse e assim exerce a sua primazia na Igreja da Cidade Eterna, mas também na Igreja Universal. Para aqueles que acompanham esta transmissão através da rádio, o Papa Leão XIV, neste momento, incensa o altar central da Basílica, acompanhado do diácono, momento em que todos nós, como povo de Deus, somos chamados a preparar o nosso coração, purificar as nossas intenções e elevar as nossas orações também ao Senhor.
O Papa Leão XIV, então, neste momento, se dirige à cátedra da Basílica de São João de Latrão. Esta cadeira que também tem seu importante significado. Ali pode se sentar somente o bispo de Roma, ou seja, o sucessor de Pedro, o sumo pontífice e o apenas eleito Papa Leão XIV. Toma posse neste domingo, 25 de maio, da sua catedral. Com o rito inicial, então começamos esta celebração eucarística. E o Santo Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Beatissimo Padre, la Chiesa che in Roma partecipa con Letizia alla presa di possesso. Santo Padre, a Igreja que está em Roma participa com alegria da tomada de posse da cátedra romana pelo sucessor do apóstolo Pedro. Como o vinhateiro que observa do alto a vinha, assim o bispo é colocado em posição elevada para prestar atenta solicitude ao povo que lhe foi confiado. Ocupar a cátedra pastoral significa cuidar com amor do rebanho de Cristo. A honra do pastor, de fato, é a honra de toda a Igreja e é para os irmãos no batismo um apoio válido e seguro. Aquele que é o servo dos servos de Deus será verdadeiramente honrado quando a cada um for reconhecida a honra que lhe é devida. Que o Supremo Pastor do rebanho, ao retornar, possa encontrar a Igreja confirmada na fé e ardente na caridade. Foram as palavras do vigário do Santo Padre para a Diocese de Roma, Cardeal Baldassare Reina. Palavras, então, de acolhimento, mas também de compromisso para este cuidado à Diocese do Bispo de Roma, o Santo Padre. Ele agora, então, toma posse da sua cátedra, senta na cátedra do Bispo de Roma. Esta celebração, então, recebe este título, tomada de posse da cátedra romana. O Santo Padre recebe o aplauso dos fiéis e o coro então entoa as palavras que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. Você receberá as chaves do reino dos céus. Diversos membros, representantes da Diocese de Roma, começando pelo cardeal vigário Baldassare Reina, saúdam o Santo Padre após este gesto, a sua tomada de posse da cátedra de Roma. Representam, então, toda a Diocese de Roma, sacerdotes, leigos, o povo de Deus, religiosos, colaboradores da Diocese que hoje, então, recebe a tomada de posse do seu bispo. Nas palavras do cardeal que acolheu o Santo Padre,
A afirmação ocupar a cátedra pastoral significa cuidar com amor do rebanho de Cristo. A honra do pastor, de fato, é a honra de toda a igreja e é para os irmãos no batismo um apoio válido e seguro. Aquele que é o servo dos servos de Deus será verdadeiramente honrado quando a cada um for reconhecida a honra que lhe é devida. Compromisso também da diocese de colaborar com o seu bispo, com o Santo Padre Papa Leão XIV, que toma posse da Cátedra Romana na Basílica de São João de Latrão e neste momento recebe a saudação, o cumprimento daqueles que representam todos os colaboradores da grande Diocese de Roma. Recordamos ainda nas palavras do Papa Bento XVI que a cátedra é símbolo do ensinamento e também da obediência e do serviço, para que a palavra de Deus, que é a verdade, possa resplandecer entre todos, indicando o caminho da vida. A cátedra do Bispo de Roma também nos recorda nas palavras Santo Inácio de Antioquia, dizendo que é a primeira sede de Pedro, que em Roma encontrou a sede definitiva da Igreja e que se tornou, deste modo, definitiva através do martírio com o qual ligou para sempre a sua sucessão à cidade de Roma. Leigos, religiosos, sacerdotes saúdam o Santo Padre neste momento, que está dentro da celebração eucarística do sexto domingo da Páscoa. Importante celebração do Santo Padre, que na terça-feira visitou a Basílica Papal de São Paulo fora dos muros. Também hoje ainda visitará outra Basílica Papal de Santa Maria Maior, recordando que as Basílicas Papais em Roma são 4. Basílica de São Pedro, Basílica de São João de Latrão, onde se realiza esta celebração, e também as basílicas apenas mencionadas, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. Dando continuidade à celebração eucarística, o hino do Glória é entoado pelo Santo Padre e por toda a Assembleia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por eles amados.
Preghiamo. Oremos. Dio onipotente, fa che viviamo con intenso amore. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor esses dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Passamos para a liturgia da palavra, na primeira leitura deste sexto domingo da Páscoa. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 2, 22 a 29. Ouçamos com atenção. Dagli Atti degli Apostoli. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate. Naqueles dias chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podeis salvar-nos se não fordes circundados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Bernabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade e mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós, então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então agora com o salmista responder o Salmo 66. No refrão: que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos.
la tua salvezza fra tutte le genti. A nossa resposta: que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Gioiscano le nazioni e si rallegrino. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Tutti i confini della terra. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Segunda leitura está no livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos 10, 14, 22 e 23. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Com 12 porte. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do Oriente, 3 portas do lado Norte, 3 portas do lado Sul e 3 portas do lado do Ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com a aclamação ao Evangelho, nos preparamos então para escutar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, versículos 23 e 29. Na antífona, as palavras: quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos.
diácono no ambão da palavra se prepara para proclamar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Recordamos que o Evangelho de hoje está no livro de São João, capítulo 14, versículos 23 a 29. Escutamos então com atenção a proclamação proferida pelo diácono. Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno mi ama osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto? Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Parola del Signore. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta foi a proclamação do Evangelho neste sexto domingo da Páscoa. E nós agora nos preparamos para ouvir a homilia do Santo Padre, o Papa Leão XIV, nesta Santa Missa e também tomada de posse da Cátedra do Bispo de Roma. O diácono se dirige até o Santo Padre com o Evangeliário em mãos. E nós também preparamos o nosso coração para ouvir as palavras do Santo Padre, mas também para receber a bênção que ele nos concede com o livro da Sagrada Escritura. O Papa traçou o sinal da cruz, segurando o Evangeliário em suas mãos. E agora, então, o diácono leva novamente o livro com as palavras santas de Jesus. E o Papa, então, profere a sua homilia. Homilia proferida na Basílica de São João de Latrão, neste sexto domingo de Páscoa, 25 de maio, tomada de posse da Cátedra do Bispo de Roma. Vamos ouvir as palavras de Leão XIV. Rivolgo un caro saluto ai signori cardinali presenti
in particolare al cardinale vicario. Dirige uma cordial saudação aos membros cardeais presentes, em particular ao cardeal vigário, aos bispos auxiliares e a todos os bispos, aos queridos sacerdotes, párocos, vigários paroquiais e todos aqueles que de diferentes modos cooperam com o cuidado pastoral das nossas comunidades. Saúdo também os diáconos, os religiosos e religiosas, as autoridades e todos vós, queridos fiéis. A Igreja de Roma é herdeira de uma grande história, enraizada no testemunho de Pedro, de Paulo e de inúmeros mártires. E tem uma única missão, muito bem expressa pelo que está escrito na fachada desta catedral: ser Mater Omnium Ecclesiarium, mãe de todas as igrejas. O Papa Francisco frequentemente convidou-nos a meditar sobre a dimensão materna da igreja e sobre as características que lhe são próprias: a ternura, a disponibilidade ao sacrifício e aquela capacidade de escuta que permite não só socorrer, mas muitas vezes prover as necessidades e as expectativas antes mesmo que sejam manifestadas. Estes são traços que desejamos que cresçam em todo o povo de Deus. E também aqui, na nossa grande família diocesana, nos fiéis e nos pastores, a começar por mim. As leituras que ouvimos podem ajudar-nos a refletir sobre estes traços. Nos Atos dos Apóstolos, narra-se em particular como a comunidade primitiva enfrentou o desafio da abertura ao mundo pagão no anúncio do Evangelho. Não foi uma tarefa fácil. Exigiu muita paciência e escuta recíproca. Isso aconteceu primeiramente dentro da comunidade de Antioquia, onde os irmãos, dialogando e também discutindo, chegaram juntos a uma definição sobre a questão. Depois, porém, Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém. Não decidiram por conta própria, procuraram a comunhão com a Igreja-mãe e foram até lá com humildade. Ali encontraram Pedro e os apóstolos que os ouviram. Assim se iniciou o diálogo que finalmente levou à decisão correta, reconhecendo e considerando as dificuldades dos neófitos. Concordou-se em não lhes impor encargos excessivos, mas limitar-se a pedir o essencial. Assim, o que poderia parecer um problema tornou-se para todos uma ocasião de reflexão e crescimento. O texto bíblico, no entanto, nos diz mais, indo além da já rica e interessante dinâmica humana do evento. Isto é revelado pelas palavras que os irmãos de Jerusalém dirigem por carta aos de Antioquia, comunicando-lhes as decisões tomadas. Eles escrevem: o Espírito Santo e nós próprios resolvemos. Enfatizam, portanto, que a atitude mais importante em toda a questão, aquela que tornou possível todo o resto, foi a escuta da voz de Deus. Assim, eles nos lembram que a comunhão se constrói primeiramente de joelhos, na oração e num compromisso contínuo de conversão.
Na realidade, somente com esta atitude, cada um pode ouvir dentro de si a voz do Espírito que clama, Abba, Pai, e, consequentemente, ouvir e compreender os outros como irmãos. Também o Evangelho nos reafirma esta mensagem, dizendo-nos que não estamos sozinhos nas escolhas da vida. O Espírito nos sustenta e nos indica o caminho a seguir, ensinando-nos e lembrando-nos tudo o que disse Jesus. Em primeiro lugar, o Espírito nos ensina as palavras do Senhor, gravando-as profundamente em nós, segundo a imagem bíblica da lei escrita, não mais em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. Um dom que nos ajuda a crescer até nos tornarmos cartas de Cristo, uns para os outros. E é exatamente assim, somos tanto mais capazes de anunciar o Evangelho, quanto mais nos deixamos conquistar e transformar por ele, permitindo que a força do Espírito nos purifique no íntimo, torne simples as nossas palavras, honestos e transparentes os nossos desejos, generosas as nossas ações. E aqui entra em cena outro verbo, recordar, ou seja, voltar a dirigir a atenção do coração para o que vivemos e aprendemos, para penetrar mais profundamente no seu significado e saborear a sua beleza. Penso a este respeito no exigente caminho que a Diocese de Roma está percorrendo nestes anos, articulado em vários níveis de escuta, em direção do mundo que a rodeia para acolher os seus desafios e dentro das comunidades para compreender as necessidades e promover sábias e proféticas iniciativas de evangelização e caridade. É um caminho difícil, ainda em curso, que procura abranger uma realidade muito rica, mas também muito complexa. É, entretanto, digno da história desta Igreja, que tantas vezes demonstrou saber pensar de modo magnânimo, dedicando-se sem reservas a projetos corajosos e assumindo riscos, mesmo perante cenários novos e desafiadores. Um sinal disto é o grande empenho que toda a Diocese, justamente nesses dias, tem se dedicado ao jubileu, no acolhimento e cuidado dos peregrinos e em inúmeras outras iniciativas. Graças a tantos esforços, a cidade se apresenta àqueles que nela chegam, às vezes de muito longe, como uma grande casa aberta e acolhedora, e, sobretudo, como um lar de fé. Quanto a mim, expresso o desejo e o compromisso de entrar neste vasto canteiro, colocando-me, na medida do possível, à escuta de todos, para aprender, compreender e decidir juntos. Para vós sou bispo, convosco sou cristão, como dizia Santo Agostinho. Peço-vos que me ajudem a fazê-lo num esforço comum de oração e caridade, recordando as palavras de São Leão Magno. Todo o bem realizado por nós no exercício do nosso ministério é obra de Cristo, e não nossa, pois nada podemos sem Ele, mas é nele que nos gloriamos, dele que provém toda a eficácia da nossa ação. Para concluir, gostaria de acrescentar a essas palavras aquilo que disse o beato João Paulo I,
que em 23 de setembro de 1978, com o rosto radiante e sereno, que já lhe valera o apelido de Papa do Sorriso, assim saudou a sua nova família diocesana. São Pio X, dizia ele, entrando como patriarca em Veneza, exclamou em São Marcos: "Que seria de mim, venezianos, se não vos amasse?" Eu digo aos romanos coisa semelhante. Posso assegurar-vos que vos amo, que só desejo começar a servir-vos e pôr à disposição de todas as minhas pobres forças aquele pouco que tenho e sou. Também eu vos expresso todo o meu carinho com o desejo de partilhar convosco no caminho comum alegrias e dores, cansaços e esperanças. Também eu vos ofereço o pouco que tenho e que sou, e confio a intercessão dos santos Pedro e Paulo e de tantos outros irmãos e irmãs, cuja santidade iluminou a história desta igreja e as ruas desta cidade. Que a Virgem Maria nos acompanhe e interceda por nós. Foram estas as palavras da homilia do Papa Leão XIV na Santa Missa e tomada de posse da cátedra como Bispo de Roma, que é acolhido com o aplauso dos fiéis da sua diocese. Momento então para a reflexão, para recordar as palavras do Santo Padre, dizendo que no caminho que a Diocese de Roma está percorrendo, ele se dispõe a viver, na medida do possível, este compromisso de escutar a todos para aprender, compreender e decidir juntos. Para vós sou bispo, convosco sou cristão, como dizia Santo Agostinho. Também afirmou o Papa Leão XIV, pedindo que todos os fiéis da diocese o ajudem, fazendo um esforço comum de oração, caridade, fazendo o bem para todos e assim também unidos através desse desejo de partilhar um caminho de unidade nas alegrias e dores, cansaços e esperanças. Agora, então, professamos com o coral e com toda a Assembleia a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Rezemos agora a oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, sustentados pela firme esperança do Paráclito, elevemos ao Pai nossa oração confiante. Nós te pedimos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, que o Espírito do Senhor ressuscitado a sustente na missão de evangelizar todos os povos da terra. Nós te pedimos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão, que o Espírito de sabedoria o guie no ministério de Bispo de Roma e pastor da Igreja Universal. Nós te pedimos, ouvi-nos, Senhor. Por todos que têm responsabilidades civis e econômicas, que o Espírito de conselho os ilumine na busca sincera da paz e do verdadeiro bem de cada ser humano. Nós te pedimos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que sofrem, que o Espírito Consolador vença o desânimo, os sustente na luta e lhes conceda força nas tribulações. Nós te pedimos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que participam desta Eucaristia, que o Espírito de piedade os una na fé e no amor, para que sejam um só em Cristo. Nós te pedimos, ouvi-nos, Senhor. Acolhei, ó Pai bondoso, as preces da vossa Igreja e edificai na caridade aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos, então, neste momento, para a liturgia eucarística, com o cântico de ofertório. Alguns fiéis levam ao Santo Padre as ofertas para o sacrifício. São também famílias e membros da Diocese de Roma que se dirigem até a cátedra do Bispo de Roma, onde se encontra o Santo Padre, e com este gesto ofertam os dons, o pão, o vinho, que se tornarão corpo e Cristo do Senhor. O Papa os recebe e também os saúda e os abençoa. Momento em que cada um de nós também é convidado a oferecer as suas orações, as orações daqueles que pediram que você rezasse por eles. Ofereçamos também as ofertas do nosso coração.
Papa Leão XIV se dirige até o altar central da Basílica de São João de Latrão, neste momento da liturgia eucarística. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para que o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos do sacramento do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos,
porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a nossa morte e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. A oração eucarística é de número 1 e nós participamos deste momento com o áudio original. Di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con me indegno tuo servo, che hai posto a capo della tua Chiesa, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiani,
e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo Angelo Santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei nostri fratelli che ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo Signore nostro, tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Passamos neste momento para o rito da comunhão. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: oração do Pai Nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um sinal de paz. Saudamos todos aqueles que acompanham esta transmissão com a paz de Cristo ressuscitado, a paz para você, paz para a sua família, a paz para as pessoas que você traz no seu coração. Que a paz do Cristo ressuscitado te encha de alegria. E nós, juntos com o coral que anima esta celebração, preparamos para cantar o cântico do Cordeiro de Deus.
Ecco l'agnello di Dio. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Papa Leão XIV, neste momento, comunga o corpo e o sangue de Cristo. Toda a Assembleia presente nesta celebração também se prepara para viver este momento de comunhão com o Senhor. E nós que acompanhamos esta transmissão, somos convidados a viver este momento com piedade e oração, fazendo também a nossa comunhão espiritual. Recordamos também a todos aqueles que podem se dirijam à sua paróquia, à capela mais perto da sua casa para a Santa Missa Dominical e dentro das condições propostas pela Santa Igreja possa receber o corpo e o sangue do Senhor. Todos, porém, neste momento, somos convidados a voltar o nosso coração para este mistério de Cristo que vem ao nosso encontro. Rezemos também, acompanhados pela belíssima canção, seja do coral regido pelo Padre Marco Frisina e também pelo coral da Capela Sistina, que animam esta celebração. A Igreja de Roma é herdeira de uma grande história, afirmou o Papa Leão XIV ao proferir a sua homilia nesta Santa Missa de tomada de posse da Cátedra do Bispo de Roma, e continuou:
enraizada no testemunho de Pedro, de Paulo e de inúmeros mártires, tem uma única missão muito bem expressa pelo que está escrito na fachada desta catedral: Mãe de todas as igrejas. Ao final, o Papa também afirmou que expressa todo o carinho com o desejo de partilhar com a diocese um caminho comum, nas alegrias e dores, cansaços e esperanças. Também eu vos ofereço o pouco que tenho e que sou, disse o Santo Padre, e confio a intercessão dos santos Pedro e Paulo e de tantos outros irmãos e irmãs cuja santidade iluminou a história desta igreja e as ruas desta cidade. O Papa também, em sua homilia, recordou que o Papa Francisco frequentemente convidou-nos a meditar sobre a dimensão materna da igreja e sobre as características que lhe são próprias: a ternura, a disponibilidade ao sacrifício e aquela capacidade de escuta que permite não só socorrer, mas muitas vezes prover as necessidades e as expectativas antes mesmo que sejam manifestadas. Esses são traços que desejamos que cresçam em todo o povo de Deus e também aqui na nossa grande família diocesana, nos fiéis e nos pastores, a começar por mim, disse o Santo Padre. Agora, junto com o coro da Capela Sistina, podemos rezar a oração Alma de Cristo, um cântico, uma oração proposta principalmente para este momento de ação de graças depois da missa. Passio Christi
Nesta celebração eucarística do 6º domingo da Páscoa, Papa Leão XIV então tomou posse da cátedra romana como bispo de Roma, também bispo desta igreja que representa, por extensão, sua primazia na Igreja Universal. E da Catedral de Roma, agora caminhamos para a oração, depois da comunhão e os ritos finais. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos ritos finais, então, a bênção solene do Santo Padre, concedida a todos os fiéis. Mas antes, ele oferece ao vigário da Diocese de Roma um cálice, um presente então do Santo Padre para a sua diocese, que acaba então de tomar posse como bispo da mesma. Agora sim nos preparamos para receber a bênção solene do Santo Padre o Papa Leão XIV. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus dos exércitos, volta-te para nós e faze que voltemos a ti. Amém. Olha do céu e vê, visita esta vinha, protege o rebento que tua mão direita plantou. Amém. Faze brilhar o teu rosto e seremos salvos. Amém. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Recebemos a bênção do Santo Padre, também o envio do diácono. Demos graças a Deus no término desta celebração eucarística e agora a antífona mariana do Regina Coeli, própria desse tempo pascal.
bispo de Roma, Papa Leão XIV, deixa então o altar principal, também se despede dos sacerdotes com celebrantes, ao som dos aplausos dos fiéis e também do cântico mariano Regina Coeli, entoado de forma festiva. Então agora pelo corredor central, também sendo aplaudido por todos os presentes na Basílica de São João de Latrão, o Santo Padre se despede dos fiéis da sua diocese, podemos assim dizer. Leão XIV também abençoa as crianças e com seu sorriso deixa a Basílica de São João de Latrão. Recordamos ainda que hoje o Papa tem mais um compromisso. Ele se dirige em instantes até a Basílica de Santa Maria Maior para uma visita, para rezar também diante do ícone Salus Populi Romani, venerada então pela Igreja de Roma, por todos os fiéis. Um dia repleto de atividades para o Santo Padre, que rezou a oração do Regina Coeli com os fiéis pela manhã. Depois visitou a Prefeitura de Roma. Agora então finaliza a celebração da tomada de posse como Bispo de Roma e depois parte para a Basílica de Santa Maria Maior,